Olá amigos do canal Resolvendo Questões de Concursos. Este vídeo traz a íntegra em áudio da Lei Orgânica do município de Feira de Santana, Bahia. Dividimos o vídeo em partes, como você deve estar acompanhando, né? Neste você confere dos artigos 56º ao 86º. Vamos nessa? Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 56. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre toda matéria que requeira lei municipal, observadas as regras do processo legislativo. Artigo 57. Compete exclusivamente à Câmara Municipal. 1. Aprovar e promulgar emenda à Lei Orgânica Municipal. 2. Convocar plebiscito e autorizar referendo. 3. Elaborar seu regimento interno. 4. Eleger a mesa diretora e constituir as comissões, bem como destituí-las na forma do seu regimento interno. 5. Dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. 6. Dispor sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7. Dar posse ao prefeito municipal e ao vice-prefeito. 8. Conhecer da renúncia do prefeito municipal, do vice-prefeito e do vereador. 9. Conceder autorização legislativa ao prefeito municipal para ausentar-se do município por mais de 15 dias, seja para representatividade do município dentro do território nacional, seja para representatividade do município fora do país, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 56 de 2020. 10. Julgar e declarar a perda de mandato de vereador nos termos previstos nesta Lei Orgânica. 11. Exercer o controle externo administrativo do Poder Executivo, e da administração pública indireta, cumprindo-lhe, entre outras coisas. A. Proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. B. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, sendo que as contas da Câmara não serão apreciadas pelo próprio Poder Legislativo. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. C. Apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. D. Verificar a adequação dos gastos aos limites impostos pela legislação aplicável, especialmente pelas normas que regem a gestão fiscal, a partir dos relatórios e das audiências realizadas ou a qualquer tempo, mediante indícios de irregularidade. E convocar secretários municipais ou autoridades da administração indireta, na estrutura administrativa adotada pelo Poder Executivo, solicitar-lhes informações por escrito nos termos dos artigos 58 e 59 desta Lei Orgânica. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. F. Autorizar os atos e contratos celebrados por autoridades do Poder Executivo que dependam da anuência prévia do Poder Legislativo, conforme previsto nesta Lei Orgânica e nas demais leis aplicáveis ao município. G. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. H. Suspender, no todo ou em parte, a execução de qualquer ato normativo municipal, declarado infringente das Constituições ou desta Lei Orgânica, por decisão definitiva do Poder Judiciário. I. Receber denúncia, processar e julgar o prefeito municipal e o vice-prefeito, individualmente, nas infrações político-administrativas. J. Destituir do cargo o prefeito e o vice-prefeito, individualmente, após condenação que acarrete a perda do mandato. L. Requerer intervenção estadual, quando presentes os pressupostos previstos na Constituição Federal. 12. Determinar a mudança temporária ou em definitivo de sua sede. 13. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 14. Conceder títulos honoríficos às pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviço relevante ao município. 15.
representar ao Procurador-Geral de Justiça contra atos praticados pelo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores que configurem crimes. Parágrafo único. Dependem e autorização legislativa, entre outros. 1. A desafetação de bem público de uso comum do povo. 2. A redução ou extinção de unidade de conservação ambiental. Artigo 58. A Câmara Municipal ou qualquer uma de suas comissões, cada qual por requerimento da maioria de seus membros, pode convocar, para prestarem informações sobre assunto previamente determinado, secretários municipais ou autoridades da administração indireta, na estrutura administrativa adotada pelo Poder Executivo e os dirigentes de entidades de utilidade pública que recebam recursos públicos municipais. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 1º. O não comparecimento sem adequada justificativa importará na responsabilidade do ausente. Parágrafo 2º. As autoridades arroladas no caput poderão comparecer à Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios, para expor assunto de relevância de sua área de atuação. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 3º. Sempre que o prefeito municipal manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara Municipal o receberá em reunião previamente designada. Artigo 59. A mesa diretora da Câmara Municipal pode, de ofício ou a requerimento do plenário, nos termos do regimento interno, encaminhar pedido de informação por escrito às autoridades arroladas nos incisos 1 a 3 do artigo 58 desta Lei Orgânica. Parágrafo único. As autoridades ficarão sujeitas à responsabilidade em caso de 1. Recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias sem adequada justificativa. 2. Prestação de informação falsa. Artigo 60. À Câmara Municipal cabe exercer as demais atribuições pertinentes à sua missão institucional, ainda que não expressamente previstas nesta Lei Orgânica, observando sempre a legislação aplicável. Seção 4. Dos vereadores. Artigo 61. O vereador goza de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição deste município. Artigo 62. É defeso ao vereador: 1. Desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum nas entidades indicadas na alínea A deste inciso. 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público integrante da administração pública deste município, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas entidades a que se refere o inciso I, alínea A deste artigo. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea A deste artigo. E, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, salvo os casos autorizados na Constituição Federal. Artigo 63. Cumpre a mesa diretora da Câmara Municipal declarar a perda do mandato de vereador: 1. Que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. 2. Quando decretar a Justiça Eleitoral. 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 4. Que deixar de tomar posse, sem motivo justo, nos prazos determinados pelo regimento interno. Parágrafo único. A perda de mandato prevista neste artigo será declarada pela mesa diretora da Câmara Municipal, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de seu partido político representado no plenário. Artigo 64. Cabe à Câmara Municipal julgar a perda de mandato de vereador quando 1.
infringir proibição prevista no artigo 63 desta lei orgânica. 2. Sofrer condenação criminal privativa de liberdade em sentença transitada em julgado. 3. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 4. Que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro parlamentar na sua conduta pública. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar e no regimento interno da Câmara Municipal, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador ou a percepção de vantagem indevida. Parágrafo 2º. Nos casos previstos neste artigo, a decisão se dará pela Câmara Municipal, por voto aberto e de maioria dos seus membros, mediante provocação da mesa ou do partido político representado no plenário, observado o devido processo legal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41 de 2013. Artigo 65. O processo de cassação da perda do mandato pelo vereador, nos casos previstos no artigo anterior, observará o seguinte rito. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita pela mesa diretora ou partido político com representação na Câmara, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. 2. Se o denunciado for vereador, ficará impedido de integrar a comissão de investigação e processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. 3. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. 4. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. 5. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão de investigação e processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. 6. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. 7. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. 8. Decorrido o prazo de defesa, a comissão de investigação e processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. 9. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 10. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 11. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após, a comissão de investigação e processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. 12. Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a seguir, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas, para produzir sua defesa oral. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. 13. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações quantas forem as infrações articuladas na denúncia. 14. A votação a que se refere o inciso anterior será feita por chamada nominal,
momento em que o vereador depositará o seu voto em urna indevassável. 15. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo o denunciado que for declarado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações específicas na denúncia. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. 16. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne o resultado da votação sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de vereador. 17. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. 18. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 19. O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. 20. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 66. A renúncia de parlamentar terá seus efeitos suspensos caso já tenham sido iniciados os procedimentos administrativos para apreciar a perda de mandato nos termos do artigos 63 e 64 desta Lei Orgânica. Parágrafo único. A suspensão durará até a conclusão do procedimento, podendo o vereador, sem prejuízo de outras penalidades, vir a perder o mandato antes que sua renúncia surta efeito. Artigo 67. Não perderá o mandato o vereador. 1. Investido em cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, do Distrito Federal, secretário de município, chefe de missão diplomática, diretor, presidente, superintendente e gerente de órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39 de 2012. 2. Licenciado para tratamento de saúde. 3. Em gozo de licença, maternidade. 4. Licenciado, sem remuneração, para tratar de assuntos de interesse particular, neste caso, o afastamento mínimo de 60 dias e máximo de 120 dias. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42 de 2013. Parágrafo 1º. O suplente será convocado imediatamente nos casos de 1. Vaga. 2. De investidura em funções previstas no inciso I deste artigo. 3. De licença superior a 60 dias. Parágrafo 2º. Excetua-se a convocação imediata do suplente, se as hipóteses descritas no parágrafo 1º ocorrerem no período de recesso parlamentar, devendo nesses casos o exercício da vereança pelo suplente verificar-se a partir 1. Do início da próxima sessão legislativa. 2. Da primeira sessão extraordinária que ocorrer durante o recesso. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, considera-se superior a 60 dias a licença por motivo de tratamento de saúde, quando não for possível dimensionar o tempo máximo de afastamento necessário. Parágrafo 4º. Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o vereador não poderá optar pelo subsídio do mandato parlamentar. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37 de 2011. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 2 e 3 do caput deste artigo, será observada a legislação previdenciária aplicável aos vereadores, inclusive para fins de pagamento dos subsídios. Artigo 68. O subsídio de vereador será fixado em parcela única de uma legislatura para a subsequente, vedada a concessão de qualquer outra vantagem, observando o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O subsídio será fixado em valor consignado em moeda corrente do país, vedada qualquer forma de vinculação. Parágrafo 2º. Na fixação dos subsídios, poderá ser determinado o pagamento em uma mesma e única parcela da importância correspondente a 1/12 avós do subsídio mensal do vereador por cada mês no exercício da vereança. Parágrafo 3º.
O suplente convocado para assumir por um período inferior a 1 ano terá seus subsídios calculados proporcionalmente aos meses de efetivo exercício. Parágrafo 4º. Suprimido. Suprimido pela emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 5º. Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a competência de que trata este artigo, ficarão mantidos, na legislatura subsequente, os valores da remuneração vigente em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a revisão geral e anual. Parágrafo 6º. Havendo reajuste dos subsídios dos deputados estaduais e/ou aumento populacional, será observado o disposto no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 69. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Artigo 70. O servidor público eleito vereador somente poderá exercer o mandato nos termos admitidos na Constituição Federal, aplicando-se a regra nela prevista sobre a remuneração. Seção 5. Do Processo Legislativo. Artigo 71. O processo legislativo compreende a elaboração de regulamentado pela Lei Complementar nº 138 de 2022. 1. Emenda à Lei Orgânica. 2. Lei Complementar. 3. Lei Ordinária. 4. Decreto Legislativo. 5. Resolução. 6. Indicação. 7. Requerimento. Regulamentado pela Lei Complementar nº 138 de 2022. Parágrafo único. O município adotará a Lei Complementar Federal que disponha sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Artigo 72. A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta 1. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal. 2. Do Prefeito Municipal. 3. De, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. A iniciativa popular prevista neste artigo observará o disposto no artigo 74 desta Lei Orgânica. Parágrafo 4º. A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 5º. O referendo à emenda será realizado se for requerido, no prazo mínimo de 90 dias da promulgação. 1. Pela maioria absoluta da Câmara Municipal. 2. Pelo prefeito. 3. Por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 6º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Artigo 73. Serão objeto de lei complementar as matérias previstas nesta lei orgânica. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 74. Excetuados os casos previstos nesta lei orgânica, a iniciativa para apresentação de projeto de lei complementar ou ordinária cabe 1. A qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal. 2. Ao Prefeito Municipal. 3. Aos cidadãos nos termos previstos nesta lei orgânica e especificados no regimento interno da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre 1. Criação, alteração, extinção e definição das atribuições de cargos, funções ou empregos públicos do Poder Executivo e das autarquias e fundações públicas municipais. 2. Fixação do vencimento,
salário de referência ou gratificação e seus aumentos quanto aos cargos, empregos e funções previstos no inciso 1 deste parágrafo. 3. Revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos. 4. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Criação, organização, alteração, extinção e definição das atribuições dos órgãos do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas municipais. Parágrafo 2º. Compete à Câmara Municipal a iniciativa privativa das leis que disponham sobre 1. A fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais ou seus correspondentes na estrutura administrativa adotada pelo Poder Executivo. 2. Fixação dos subsídios dos vereadores. 3. Fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções de seus serviços. Artigo 75. Salvo nas hipóteses previstas no artigo 74, parágrafo 1º e 2º desta Lei Orgânica, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto de iniciativa popular, é assegurada a sua defesa, em comissão e em plenário, por um dos signatários. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo e no seu parágrafo 1º aplicar-se-á à iniciativa popular de emenda a projeto de lei em tramitação na Câmara, respeitadas as vedações do artigo 76 desta Lei Orgânica. Parágrafo 3º. Os projetos apresentados em conformidade com o disposto neste artigo, serão submetidos ao mesmo trâmite das demais proposições. Artigo 76. Não será admitido aumento da despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal, ressalvado o disposto no artigo 117, parágrafo 2º e 3º desta Lei Orgânica. 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 77. O prefeito municipal pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara Municipal não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo 1º deste artigo não corre em período de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica a projeto que estabeleça 1. Código de qualquer natureza. 2. Lei de uso e ocupação do solo. 3. Lei de parcelamento do solo. Artigo 78. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado, pelo seu presidente, ao prefeito municipal que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. 1. Se aquecer, sancioná-lo-á, ou 2. Se considerá-lo, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito municipal, decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, importará sanção. Parágrafo 2º. Em caso de veto total ou parcial, o prefeito municipal deverá comunicar, dentro de 48 horas, os motivos de sua decisão. Parágrafo 3º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43 de 2014. Parágrafo 5º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 4º deste artigo, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvada a hipótese contemplada no artigo 77, parágrafo 1º desta Lei Orgânica. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Se,
nos casos dos parágrafo 1º e 6º deste artigo, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 79. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A reapresentação de projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito municipal, na mesma sessão legislativa, condicionar-se-á à aceitação prévia pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A aceitação prévia para nova apreciação não vinculará, de modo algum, a votação para aprovação do projeto de lei. Artigo 80. O regimento interno da Câmara Municipal estabelecerá a iniciativa privativa da mesa diretora para a propositura de projeto de lei, resolução ou decreto legislativo, quando relacionados a 1. Organização administrativa, inclusive aos cargos, empregos e funções da Câmara Municipal. 2. Fixação de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal. 3. Fixação dos subsídios de agentes políticos. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 81. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos secretários municipais ou por seus correspondentes na estrutura administrativa adotada. Artigo 82. A eleição do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito e a duração dos mandatos dar-se-ão nos termos previstos na legislação federal. Artigo 83. O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito tomarão posse em reunião da Câmara, prestando o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, as Constituições Federal e do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo feirense e exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Parágrafo único. No ato da posse e no término do mandato, bem como nas demais condições exigidas na legislação federal, o prefeito municipal e o vice-prefeito farão declaração de seus bens. Artigo 84. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito municipal, sempre que por ele convocado para missões especiais, substituindo-o nos casos de licença e impedimento, e sucedendo-o, no caso de vaga. Artigo 85. No caso de impedimento do prefeito municipal e do vice-prefeito ou no caso de vaga dos respectivos cargos, o presidente da Câmara será chamado ao exercício da chefia do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Vagando os cargos de prefeito municipal e do vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei complementar. Parágrafo 3º. Nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Parágrafo 4º. Na recusa do presidente serão chamados para assumir os cargos subsequentes na ordem estabelecida na composição da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 86. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito municipal ou o vice-prefeito não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, salvo motivo de força maior, comprovado pela Câmara Municipal.